Dava pra chamar o Daniel de Danilo, o Henrique Moretti de Henrico Moreira e o Isaac... Ah, foda-se. Oi! Oi! E aí? Tranquila? Tudo bem? Tudo bem? Oi. Que bom que você chegou, vai ser o primeiro a aparecer. Ué, cadê o Heitor? Ele já foi embora faz um tempo já. Nossa, que desgraçado, meu. Tá bom, mano. Pode falar o que você quiser, tá? Não se preocupa com o que eu vou pensar, não, tá? Fica tranquilo. Tá, de boa. Preciso lembrar aqui o que eu vou falar. Eu também precisei de um tempinho pra lembrar. É meio difícil lembrar de tudo assim do nada, né? Tá bom, Maranhão. Vai ser bem rapidinho, tá? Eu só vou fazer umas perguntas e você vai lembrando. Fechou, vambora. Primeiro fala o seu nome, sua idade atual, e aí depois pode começar falando como Terabit começou pra você. Pode começar. Oi, meu nome é Luiz Carlos Rodrigues Maranhão, Maranhao e eu tenho 20 anos. Larissa, é pra responder mesmo? Larissa Serpa Lombardo e eu tenho 20 anos. Meu nome é Heitor Ferreira Alves e eu tenho atualmente 19 anos. Bernardo, tenho 19 anos e... Nome inteiro? Não, né? Sofia Gomes Machado. 20. Esqueci minha idade. Celina Tarnick Esquivel, e eu tenho 20 anos. Na minha cabeça começou quando a nossa professora de ciências, a Vanessa, né? Ela deu pra gente aquela aula extra. E tem que lembrar que a gente tava no meio da pandemia, né? Então a gente não teve tanto contato, assim, antes disso, né? Então a Vanessa deu aquela aula extra pra gente a gente poder fazer alguma coisa, tá ligado? Porque, querendo ou não, a pandemia é tedioso, né? Foi tedioso. E especialmente pra gente que é beneficiado, a gente não pegou aquela parte tão tensa assim da pandemia. Então, aí pra gente foi só tedioso. Aí ela deu aquela aula extra e aí foi naquele dia que eu fui convidado, né, pro servidor, né, que era o Modern Age. E aí foi naquele dia que eu conheci a Celina, a Sofia, a Elisa e eventualmente todo mundo do grupo. Terabitia mesmo, eu acho que começou quando a Elisa apresentou os amigos da antiga escola dela, né? O Daniel, o Isaac, o Moretti, o Bernardo, pro pessoal do nosso grupo. E aí eu acho que foi na pandemia, quando eles criaram um servidor e aí juntou todo mundo lá. E a gente começou a conversar ali e tudo mais, mas na verdade eu nem lembro se eu tinha Discord, eu acho que eu tinha, mas eu não usava muito. Porque eu me sentia meio desconfortável, assim, em entrar em chamada, né, com gente que eu não conhecia. E, na verdade, eu nem sei por que eles me incluíram no grupo. Eu acho que é porque eu sou amiga da Celina e da Sofia. E elas interagiam bastante, eram bem ativas ali. E eu falava mais pelo WhatsApp mesmo. No Discord eu só comentava de vez em quando. Mas no começo era uma amizade meio à distância mesmo, né? Pra mim foi... Bom, acho que foi no próprio Modern Age, né? Que a gente começou a entrar em call, todo mundo. Aí, até mesmo quem não jogava, tipo o Daniel. A gente começou a entrar em call e todo mundo ficava lá, conversando. Principalmente a entrada do Daniel, Moretti e a Rebeca. Daí só mais pra frente que a gente foi, de fato, sair e se ver todo mundo pessoalmente, né? Na minha opinião, tudo começou lá no Halloween. Meio que era nosso primeiro rolê, né, do grupo. E
É óbvio que tinha mais pessoas, né, nesse grupo, mas era tudo secundário, né, irrelevante. O que importava mesmo era a gente. Terabitia, pra mim, começou depois de uma festa de Halloween que deram. Claro, todo mundo já se conhecia, a gente já era amigo tinha um tempo. Quer dizer, não todo mundo, mas a maioria sim, porque metade do grupo estudava junto, né? E a gente se deu muito bem. Eu lembro que teve uma hora que a galera se dividiu em dois. E do nosso lado da sala, eram exatamente as pessoas do nosso grupo. Foi esse dia também que a gente conheceu pessoalmente os amigos do Bernardo. O Henrique Moretti, o Isaac e o Daniel. Cara, a gente fala bastante daquele Halloween lá, né? Mas pra mim, aquele Halloween foi uma experiência, um dia bem inesquecível pra mim, sabe? Porque foi tipo a primeira, como é que fala? As primeiras rolê, não rolê, mas a primeira festa, entre aspas, que eu fui, que eu queria mesmo ir. Então, eu tava em São Paulo e foi uma coisa bem inesquecível pra mim, bem impactante, porque eu tava meio dividido de Terabitia. Então, eu acho que até por isso que eu tenho uma memória tão boa de Terabitia, porque Terabitia foi, assim, um grupo que virou um símbolo pra mim da minha vida aqui em Curitiba, né? Eu tinha me mudado pra Campinas e eu não tinha pra onde correr, né? Eu não tava em nenhum ciclo social lá e era só eu e minha mãe lá. Então, pra mim, pra gente lá, tipo, cara, isso aqui foi a maior semblança que eu tive da minha família, das minhas amizades, etc. Foram eles, né? Então foi naquele dia que eu consegui vir aqui pra Curitiba e fiz aquela surpresa pra eles, né? Cara, não tem como, né? Aquele Halloween lá foi bem emblemático, pra falar a verdade. Foi o auge de Terabitia lá. Nem tinha começado e foi o auge lá. E a melhor parte disso tudo é que eu tava conhecendo mais gente. Na verdade, eu tava, né, até que conhecendo muita gente pra caramba lá. Isso foi um pouco complicado porque eu tenho umas questões de ansiedade social que me prejudicam um pouco. E eu não tava botando muita fé lá no começo da noite. Mas eu cheguei lá e, cara, foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, velho. O Maranhão apareceu de surpresa e foi bem engraçado, porque ele chegou e começou a bater no Henrique e no Bernardo de brincadeira. E eu tava lá no fundo falando Maranhão, Maranhão, com uma voz aguda de choro. A gente se deu tão bem que depois da festa a gente entrou em ligação e marcou de sair mais uma vez. Eu criei com eles um grupo chamado Sim. Não me pergunte por que depois virou Terabitia. O Daniel mudou por alguma razão. Eu sei que tem o filme, mas eu não sabia que ele era tão fã assim a ponto de ser o motivo. E só pra não achar a gente brega, More Than Age é uma música, tá? Especificamente pro Moretti, né? Que eu ataquei ele. Cara, mas aquele dia foi bem inesquecível pra mim. Porque eu lembro que nas primeiras horas que eu cheguei lá na festa, eu fiquei escondido, esperando eles chegarem. E, assim, eu lembro o nervosismo que eu tava sentindo, a nervosidade que eu tava ali sentindo era muito grande. Mas Terabitia foi uma grande oportunidade, assim, pra mim. E mesmo que eu e o Heitor, a gente tinha acabado de sair de um outro grupo e a gente teve a oportunidade de achar esse outro grupo e que, querendo ou não, acolheram a gente. E, pô, eu fico muito, muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz. Porque eles me receberam, né, me acolheram, assim, e eu sendo, no mínimo, aquele cara super, super estranho que eu era naquela época, tipo, foi muito top, assim, porque eles chegaram pra mim e falaram, a gente quer jogar contigo. Então, pô, eu me sinto muito, muito graciado. O último grupo de amigos grandes que eu tive foi o pessoal ali da escola, né? A Celine, a Larissa, a Elisa e um outro pessoal lá. Mas depois que veio a pandemia, eu acabei não falando mais tanto assim com eles. Mas foi bom, porque eu pude fazer amigos novos. Eu nunca tive, assim, um grupo grande de amigos. E aí, quando eu tive, eu fiquei muito feliz. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu lembro que eu fiquei, nossa, cara, isso aqui tá muito maneiro. Tem muita gente aí que quer ter um negócio desses. E eu tava tendo, né? Um grupo de amigos assim.
um grupo unido. Engraçado que se eu for ver agora, tem algumas pessoas do grupo que eu nem era próxima. Mas eu via eles como meus melhores amigos. Todos eles. Até os que eu não ia muito com a cara eu comecei a ir. Enfim, a gente vivia um cenário que na época parecia perfeito, por ter 4 melhores amigos namorando 4 melhores amigas. Pô, que ideia boa, né? Não é como se pudesse dar muito errado. Mas pra época era bem bonitinho. A gente só tinha 15 anos, então eu sentia que eu tava num filme adolescente e dava aquela sensação de que eu ia crescer junto daquelas pessoas. E de certa forma eu cresci mesmo. No começo eu fiquei meio assustada, meio bastante introvertida, sabe? Porque eu não conhecia a maioria e eram todos de outro colégio praticamente. E assim, a gente não tinha uma convivência diária, sabe? Então, outra questão minha também era que a grande maioria eram meninos, né? E eu sempre tive uma dificuldade em fazer amizade com meninos. E eu acho que não, foi muito legal, assim. Foi legal conhecer pessoas novas e depois eu me senti bastante acolhida, porque era um grupo bem divertido. O Maranhão me jogou no servidor e, no meu ponto de vista, pelo menos, era muitas pessoas, né, desconhecidas. Na verdade, desconhecidas entre aspas, né? Porque tinha gente lá que já se conhecia lá no meio. E, cara, foi meio que eu tava um pouquinho, com um certo receozinho, né, lá do grupo, de entrar em call. Mas eu falei, né, não custa investir no grupo e acabou que deu em Terabit. Era divertido. Eu lembro que eu ficava bem tenso, né? Porque começou a... Bom, a gente tava ali desde a Modernage, né? E aí começou a entrar bastante gente. E eu ainda tava no processo de começar a namorar a Sophie. Então eu ficava meio tenso. Mas eu gostava bastante. Era um grupo divertido. Eu lembro que eu ficava esperando as calças pra, sei lá, conversar. Naquela época, o Bernardo e a Sofia estavam em um rolo infinito, se gostando há quase um ano já. Era bem irritante, porque ela chegava pra mim contando alguma coisa que ele fez que claramente mostrava que ele gostava dela. E aí eu falava isso pra ela e ela respondia com: não, nada a ver. Gente, teve uma vez que eles saíram sozinhos só com a família dela. Eu disse pra ela que no dia seguinte eu ia perguntar pra ele se ele tava gostando dela, porque aquilo já tava virando piada. Mas foi fofo porque eu me fiz completamente de sons e fingi que não sabia de nada, mesmo sabendo até mais que eu deveria. Eu tava na praia bem quando ele me respondeu: meu Deus, muito obrigada. E eu saí correndo de um lado pro outro de felicidade. Quando eu contei pra Sofia, ela chorou de felicidade, tadinha. E aí ela, a Larissa e a Rebeca escolhemos algumas músicas específicas que serviriam de sinal pra galera entender, sair de lá e deixar os dois sozinhos, sabe? A gente foi no meu clube e eu lembro de ter ficado enchendo muito o saco do Bernardo pra ele não dar pra trás. Nesse dia, especificamente, eu lembro que a Celina... Não, calma. Eu preciso falar do Bernardo e o quanto ele é travado. Mas nesse dia, a Celina, ela simplesmente pegou uma flor, porque primeiro ela queria juntar os dois, né? Ela queria fazer com que eles conversassem, enfim. E ela já tava sem paciência pra isso. Então ela foi lá, pegou uma flor e entregou pro Bernardo dar pra Sofia. Só que na hora de entregar a flor pra ela, ele só estendeu assim, não falou nada. E ficou um silêncio, sabe? E a gente só olhou e falou: puta que pariu, que porra é essa? Mas, no geral, eu tenho uma lembrança boa, assim. Eu tenho uma memória boa. Era legal, a gente saía, se divertia e ninguém era brigado. Então, eu tenho uma sensação boa, uma memória boa. Pra mim foi bastante coisa negativa, né? Eu não gosto nem de pensar, porque de eu pensar eu me estresso. No caso, eu me estressava antes, porque agora eu nem penso mais nisso. Mas eu acho que o negócio de eu pensar em me estressar é porque o negócio não teve uma finalização direto. E, na minha opinião, o grupo já estava fardado ao fracasso. Só que o que a Rebeca e o Daniel fizeram só adiantou isso. Mas também tem muitas coisas boas, tipo, aquele dia que a gente saiu e foi o dia que o Ber me pediu em namoro também. Foi um dia bem legal até. Se a Rebeca não tivesse colocado a mão no peito da Larissa. No primeiro ano do ensino médio, entrou uma moçoila na nossa sala. E assim, era dividido entre par e ímpar, por conta da pandemia, né?
E aí, a Celina, ela tava na turma par, junto com a Rebeca. E como ela tem um coração muito bom, ela quis incluir, né, a Rebeca no nosso grupo. E eu não posso reclamar, porque no começo era muito legal, ela era uma pessoa muito amigável, gostava das mesmas coisas, a gente tinha o mesmo senso de humor. Mas era uma amizade sincera, né? Era uma amizade legal. Eu nunca fui muito com a cara dela. Tipo, eu já sabia que ela ia fazer alguma merda. Isso é porque sempre que eu não vou com a cara de uma pessoa, eu fico esperando ela fazer alguma merda pra eu poder falar, ah, sabia. Ou, ah, sabia que isso ia acontecer. E aí, quando a Celina falou, ai, vamos chamar a Rebeca pra ir pro clube, eu fiquei tipo, não! Na minha cabeça. E daí deu essa bosta, né? Eu não me senti traída por ela. Porque eu já esperava que ela ia fazer uma coisa assim. Foi no finalzinho de 2021. Na época eu não tinha percebido, mas olhando agora eu acho que foi quando começou a dar merda. No começo de dezembro, a Rebeca decidiu me contar que o Daniel tava gostando de mim. Isso fez eu me aproximar tanto dele quanto dela. E eles se aproximaram muito, assim, os dois. A Rebeca me contava tudo que ele falava pra ela. Ela até fazia ligação com ele e me deixava ouvindo em segredo. Por um lado foi bom, porque eu ouvi algumas coisas bonitas que eu nunca teria ouvido diretamente do Daniel, sabe? Mas foi chegando uma hora que essa aproximação entre eles foi perdendo controle, sabe? Eu acho que o problema começou quando todo mundo do mesmo grupo começou a namorar com as pessoas do mesmo grupo. Então eram 4 casais, todos no mesmo grupo. E eu não sei nem de que ponto que isso começou, porque é meio bizarro assim, né? Mas, não sei, adolescente, né? Romance adolescente, enfim. Mas aí a Rebeca, ela começou a ser uma péssima namorada pro Henrique. Começou a dar em cima, assim, ter interesse dos namorados do grupo. Eu não sei nem como isso começou também, ou de que ponto que tudo desandou, Ai, desculpa. Deixa eu me achar aqui. Imagina, vai no teu tempo aí. Você tá com fome? Eu comprei comida pra vocês, tá? Só pra você saber. Ah, não, obrigada. Me avisa se você precisar de ajuda pra lembrar alguma coisa, tá? O Maranhão deve estar chegando qualquer hora. Então, se for o caso, ele te ajuda. Não precisa, obrigada. Tá ficando legal aí? Ai, espero que sim. Pô, mano, nem te contei. Eu vi a Manuela Kowalski no ônibus com o namorado dela. E ela tava sentada no colo dele. Que? Cara, meu Deus, essa menina tá cada dia mais surtada. Então, né? Quem que faz isso, gente? O ônibus lotado, Santa Cândida. E os dois com fogo no cu lá dentro. Sim. Eu acho que eu já lembrei o que eu precisava. Pode começar a gravar. Beleza. Pode começar. A Rebeca, ela começou a ficar muito amiga do Daniel. Mas não era uma amizade saudável ou uma coisa espontânea. Tipo, eu sou amiga do seu namorado, mas você é namorada dele. Ele vai te dar prioridade e eu vou ficar na minha, porque eu sou amiga dele. Mas não. Eles ficavam horas em ligação e durante essas ligações, assim, a gente via as mensagens que eles mandavam um pro outro com piadinha interna e muito provavelmente falando da Celina, porque ela falava bastante da Celina. A gente não sabe se bem ou mal, mas falava. E, bom, nessas ligações eles pareciam ser muito íntimos, mandavam piadinhas internas no grupo e tudo mais. E isso começou, obviamente, a chatear a Celina, porque não exatamente por ciúmes, mas por falta de consideração mesmo. E parecia, né, que ele gostava mais da companhia da Rebeca do que da Celina mesmo. E teve uma vez, se eu me recordo,
em que a gente tava no prédio do Bernardo. A gente tava... Era pandemia, a gente tava usando máscara. E a gente tava no parque, assim. E eu e a Celina, a gente tava no escorregador e o pessoal tava mais pra dentro. E a Rebeca tava lá, né? Eu acho que tudo começou a dar errado quando a Rebeca e o Henrique começaram a namorar, né? Acho que tava todo mundo perceber ali que eles não tinham muito nada. E aí era um negócio meio estranho. Acho que não era só eu que percebia, né? Aí teve aquela vez que a gente tava na casa do Ber, né? Porque era bem comum a gente se reunir na casa do Bernardo. E aí o Daniel tirou a máscara e ela foi correndo contar pra todo mundo que ele tinha tirado a máscara. Porra, ela chegou no maior desespero, falando: Meu Deus, gente, o Daniel tirou a máscara, ele é muito gato. Pode parecer uma coisa não tão horrível agora, mas pra mim, naquela época, foi sim, pelo amor de Deus. Eu acho que a galera, em geral, era todo mundo muito imaturo, né? E, tipo, eu sei que eu não lidei certo da maneira que eu deveria lidar com todo esse negócio da Rebeca. A Rebeca começou a falar uns negócios estranhos, né? Algumas coisas eu percebia, outras eu ficava sabendo só por causa da Sophie. Mas acho que por se tratar dos meus amigos, eu acabava não lidando da forma correta. Porque eu era imaturo, né? Eu acho que da mesma forma todo mundo era bem imaturo. E todo mundo lidou muito errado com toda a situação, assim. E a Celina falou disso pro Daniel, né? E falou pra Rebeca também, mas eles cagaram e andaram, assim. Eu sei que teve uma ligação, onde ela e o Daniel falaram sobre. Mas algumas. E todas as vezes a Celina saía super chateada e triste com isso. Porque o Daniel era um bosta mesmo, né? Olha como ele tratava ela. E ainda defendia a Rebeca, falava, não, mas é porque ela quer um amigo, ela só precisa de um amigo. Eu sou só amigo dela. E assim, eu não sei, na verdade, se era tudo que ela fazia ou se a gente realmente pegou um ranço dela, em que tudo que ela falava parecia meio chato, inconveniente. E eu não sei, mas a briga começou a generalizar. Então, não ficou só comigo ou com a Celina. Ela começou a fazer uns comentários esquisitos sobre o namorado da Sofia, sobre o meu namorado também, da época, e sei lá, era uma coisa meio bizarra, né? Uns comentários meio bizarros. Aí vocês pensam, depois de conversar com os dois sobre, esse assunto acabou, né? Obviamente eles continuaram sendo amigos. Eu briguei com o Daniel algumas vezes, mas até que chegou num ponto onde metade do grupo só não aguentava mais ela e a outra metade só achava ela uma coitada que tinha sido abandonada pelas próprias amigas. E aí veio gente querer estragar ainda mais, se metendo onde não devia. Acho que o pior mesmo foi quando a Elisa saiu do grupo, assim, do nada, falando que, porque tem ciúmes quando eu falo com fulano, porque tem muita gente ciumenta e indireta. Aí saiu falando pro grupo que tinha pessoas ciumentas, em vez de resolver isso com a gente. De algum jeito, a Elisa ficou incomodada com isso também, sabe? Porque ela achou que a Sofia e a Celina estavam com ciúmes dela e da Rebeca, que não queria que elas fossem amigas dos meninos, tava com ciúmes delas. Mas assim, isso também sem contar que elas são meio... é porque nós somos uma dos meninos, sabe? E foda-se mil vezes a Elisa, ela nem tava na treta toda, ela só caiu de paraquedas, assim. O Bernardo teve a ideia de criar um grupo à parte pra discutirmos tudo sobre esse assunto com as pessoas envolvidas. E com algumas pessoas nem tão envolvidas assim, mas que estavam lá só por consideração mesmo. Foi bem estressante. E eu falo até hoje que eu tenho vontade de voltar no passado, pra aquele dia, só pra mandar todo mundo tomar no cu. Eu também não acho que foi uma boa fazer aquele grupo pra discutir. Acho que foi meio nada a ver. Acho que tinham jeitos melhores de lidar com a situação, né? Mas depois daquela discussão que nada se resolveu, tipo, ficou dado como entendido, mas nada se entendeu. Daí mesmo continuando o grupo, acho que pra mim o grupo já tinha morrido. Todo mundo ficou com muita opinião guardada pra si e acabou não falando. Aí a galera foi só saindo aos poucos. Eu até tinha achado que eu tinha estranhado um pouco, assim, porque a gente tava falando só a gente tava falando só eu, o Heitor, a Rebeca, o Moretti, eu acho. Não lembro de cabeça agora, mas tinha 3, 4 pessoas falando no grupo e eu pensei, por que só essas pessoas estão falando no grupo agora? E aí... Porque a gente tem que lembrar que meses antes, esse grupo era, assim, cheio de conversa. Era todo dia, 1000 mensagens por dia, era um absurdo. E aí agora tem 3, 4 pessoas falando num grupo de 8, 9. Muito suspeito. Mas eu não quis pensar muito sobre isso.
né? Eu só falei, vai ver que eles precisam de um tempo pra respirar. É porque, querendo ou não, às vezes a gente precisa de um tempo, né, pra gente. E aí eu só falei, deve ser só isso. Tá tudo bem. Mas, cara, sei lá, né? Tinha acontecendo algumas coisas bem estranhas, pra falar bem a verdade. Tipo, a Rebeca ter mudado de sala e não ter ficado próxima mais da gente. Sei lá, eu era meio, na verdade, muito ingênuo, pra falar bem a verdade, de tentar enxergar tudo isso. Mas, enfim. É claro que eu sou gratificado também, né? Porque, como é que fala? Eu fui protegido, entre aspas, das partes ruins do grupo. Mas, pô, foi aquele grupo que me ajudou a aguentar a mudança pra São Paulo, né? E demonstrou que eu não precisava sofrer tanto. E daí foi tudo indo pro além, assim, do nada. E sei lá, é como se o mundo estivesse acabando, se é que isso faz sentido, assim. E foi triste, eu não sei o que falar. Uma hora tava e outra não tava mais. Então, sei lá, pra mim foi triste. Só isso mesmo. Eu fiquei bem triste, na verdade, quando acabou, porque, cara, eu vou ser bem sincero, né? Do jeito que a gente se comportava naquele grupinho, né? Do tanto de mensagem que a gente acabava enviando, de papo de entrar e sair do banho e ter, por exemplo, umas 400 mensagens. Tá certo que às vezes era spam de figurinha, trava-zaps, caralho. Alguma coisa tinha acontecido, né? Afinal, a gente era amigaço, não é mesmo? Não vai acontecer nada que a gente não vai conseguir, né? Resolver. Não vai acontecer nada de muito ruim. Até que deu 2 dias e a merda era muito maior do que eu imaginava. Aí que acabou pra mim. Eu falei, não quero mais saber disso aqui, não. Eu não fiz mais questão de conversar com nenhum deles. Só com a Celina, com a Larissa e com o Berna. Como praticamente todo o grupo era formado por casais, quando a gente terminou, eu acho que foi fácil a gente se afastar, né? Porque quem que ia ficar no mesmo grupo com o ex da sua amiga, o ex da sua amiga filha de uma puta, não dá certo, né? Então, assim, poucas pessoas do grupo eu ainda tenho contato. Poucas prestam, na verdade. Mesmo depois que acabou, acho que o pior pra mim mesmo foi depois. Porque eu ainda fiquei meio... Porque eu ainda era meio amigo do Daniel, Moretti, Isaac. Então eu ficava meio em cima do muro ali e às vezes eu não entendia direito as coisas. Daí esse negócio de terabit me assombrou por mais um tempo. Até que eu finalmente pensei, cara, vou esquecer esse negócio porque nada a ver. E pra mim é isso, esse assunto tá morto, nunca mais vai voltar e não tem que voltar. Acho que na época me influenciou bastante, mesmo depois do segundo do médio eu tava bem influenciado. Mas depois me ajudou a mudar, sabe? Pra melhor. Acho que teve um papel um pouco maior pra mim, porque o Ber ainda é amigo dos meninos, né? Do Henrique, Daniel, Isaac. E também acho que eles ficaram com uma visão negativa de mim, o que me deixa meio chateada. Mas é só isso mesmo que dá uma certa insegurança, porque de resto era só questão de abrir o olho. E eu acho que foi uma coisa grande não só pra mim, mas também afetou a Celina, a Larissa, etc. Mas eram coisas que dava pra resolver no diálogo. Sempre que a gente se encontra, até hoje a gente acaba falando de terabit. Ou só falando mal da Rebeca e ficando puto com as mesmas merdas que ela fez uns 4 ou 5 anos atrás. Então, mesmo que falam que tá no passado, todo mundo ainda guarda uma história de lá. Que faz sentido, porque todo mundo era muito novo. E eu acho que a gente acabou sendo muito imaturo um com o outro, sabe? Eu não acho que isso tenha sido justo, porque doeu. E às vezes ainda dá uma mistura de tristeza com indignação. Afinal, hoje a gente não tá falando de uma pessoa aleatória que foi filha da puta com você. A gente tá falando de um grupo de amigos. E dependendo de como você enxergava cada um deles, mais dolorido é pensar nisso depois. Querendo ou não, um grupo me afeta, me influencia diariamente, né?
E eu não tenho escapatória, infelizmente. Pra mim, infelizmente. Né? Mas o que aconteceu, aconteceu. E como eu falei, eu sou muito feliz de ter participado disso, né? De ter convivido com vocês, né? Com o Daniel, com o Isaac, com o Moretti, com o Heitor e todo o resto do pessoal. Se não tivesse esse grupo, né, eu acho que teria tempos bem difíceis pra mim, pra falar a verdade. Até porque Terabit foi muito bom, né? Até no grupo que a gente se tratava muito bem lá. E a gente conversava praticamente quase todo dia. E quando a gente ia viajar, a gente avisava lá no grupo. Cara, praticamente Terabit foi minha família, velho. Foi ela que me deu um empurrãozinho, né, na época, pra eu conseguir ter coragem de interagir, né, com as pessoas que eu não conhecia, com um grupo, sei lá, de 2 ou 3 pessoas, assim. E eu acho que se não fosse ter a Bitia na época, eu não teria, né, de acordo com a minha capacidade, né, social, que eu não tenho muita, de me juntar a esse grupo hoje em dia. Se acontecesse hoje em dia, eu acho que não ia dar certo. Não que fosse dar ruim, mas eu acho que não seria um grupo de amigos, sabe? Podiam até ser pessoas que mantêm um contato, mas eu acho que não seria um grupo de amigos, porque são dois grupos muito diferentes, né? É um pouco pelo que aconteceu no passado, mas acho que mesmo que a gente ignorasse isso, cada um foi pro seu lado e seguiu sua vida, e hoje em dia tá todo mundo muito diferente. Então acho muito difícil que acontecesse de novo. É impossível, praticamente, mesmo sem as coisas do passado. A gente seria pessoas diferentes, tá ligado? Acho que a gente teria evoluções diferentes, tá ligado? Aquele momento que a gente passou em Terabit foi... Tipo, teriam quesitos que seriam piores. Por exemplo, o Bernardo. Cara, eu e ele, a gente era considerado, no mínimo, bem estranho naquela época. Mas com a influência do grupo, a gente consegue ser considerado pessoas normais hoje em dia. Mas eu acho que se fosse agora, não teria tanta magia, né? Porque, querendo ou não, a magia de Terabithia foi que a gente conversava por horas, todos os dias. A gente convivia, é isso, a gente convivia. Era literalmente por causa da pandemia, né? E hoje, por exemplo, a gente não teria isso. Tipo assim, eu acho que é porque a gente cresceu e aí cada um foi pro seu canto e ficou com uma personalidade diferente. Daí, tipo, o B vem me contar dos amigos dele e eu fico pensando, nossa, como que eu achava isso engraçado uns anos atrás, sabe? E eu acho que foi mais uma questão de falta de diálogo e caráter, né? Não que haja uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. A Rebeca é uma coitada. Ela tem os problemas psicológicos dela, os problemas com a família dela. Eu acho que hoje em dia eles não se dariam tão bem. Acho que seria mais aquele grupo pra tapar buraco quando você sente saudade. Mas não um grupo pra ficar saindo toda hora. Mas sim, tipo, marcar pra sair a cada 2 meses. Nossa, teria sido muito diferente. Porque com certeza hoje em dia meu namoro nem teria começado. E a Rebeca teria levado uns 15 esticamentos na primeira pisada de bola. Mas, mesmo falando que eu me arrependo de tudo isso, eu também não gosto de uma hipótese onde nada disso aconteceu. Como se eu pudesse ter evitado tudo, sabe? Eu sinto saudade dessa época, independente dela ter sido de fato boa pra mim ou não. Porque eu ainda sou amiga de metade do grupo até hoje, mas a gente perdeu esse hábito de conversar como era antes, sabe? O Maranhão se mudou pra Curitiba, mas a gente vê ele em 1 ou 2 meses. Isso se ele chamar a gente, porque se for depender de outra pessoa, a gente só não se encontra. E não sei. Parece que eu esgotei minha juventude inteira nesses 6 meses. E agora todo mundo virou uns velhos ocupados com trabalho que não tem tempo nem pros amigos. E a gente só tem 20 anos. Eu gosto muito, muito, muito de todo mundo que eu ainda sou amiga do Terabithia.
porque era uma coisa diária, né? Eu, assim, não estudei com todo mundo, mas a maioria, mais ou menos, a gente foi junto até o 3º ano do ensino médio. Então, era muito bom, a gente conversava bastante, mesmo quando a gente não queria, a gente estava junto. E a gente contava sobre o nosso dia a dia, compartilhava, e era bem legal. E eu sinto falta de ter uma amizade mais presente, sabe? Eu acho que depois que começou a faculdade, eu que preferi ficar mais em casa, sabe? Porque eu não gosto quando eu vou sair de gastar dinheiro, e aí meu grupo de amigos queria sair pra gastar dinheiro. Então, quando marcava alguma coisa, eu não ficava, ai, nossa, quero muito ir, sabe? Pra mim, ficar em casa e fazer uma call, assim, tipo, dá no mesmo. Então, a gente acabou perdendo muito a proximidade. Eu acho que não teria um rumo diferente, né, pra essa história. E se tinha que acabar, era porque tinha que acabar, né? No começo eu dava uma refutada, né, com o fim do grupo. E também eu acho que não ia adiantar nada eu ficar pressionando as outras pessoas com o que estava acontecendo na época. Só saudade mesmo de ter a Bitia que representava pra gente. Não do grupo em si, mas do que ela significava, sabe? Bons tempos. Eu sou muito grato por ter conseguido participar do... como é que fala? De ter conseguido viver com eles, de ter tido eles como meus amigos. Porque eles, como amigos, assim, são... como é que fala? Eles são amigos que a gente só encontra uma vez a cada 1000 anos. Eles são muito gente boa. Eles são muito carinhosos. São pessoas muito boas. E eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grato, né? Por ter conhecido cada um de vocês. E, sinceramente, eu não sei o que seria de mim hoje em dia se não fosse por vocês. Por influência de vocês. Então, acho que é isso. Obrigado. Só isso mesmo. Mas eu fico bem feliz de ter conseguido guardar essas amizades. Porque foram essas que eu consegui segurar, sabe? E levar como certeza na vida. De qualquer maneira, eu considero eles, tipo, meus amigos de infância, mesmo que o grupo tenha começado com 14, 15 anos, porque eu não tenho muitos amigos aqui em Curitiba. E até hoje, tipo, eu fico feliz quando a gente se reencontra. Eu fico, nossa, que legal, que maneiro. Aquele sentimento que a gente sente quando a gente vê uma pessoa que a gente não vê faz muito tempo. Então eu fico feliz, mesmo que eu não me anime tanto pra sair. E aí ficou mais legal, até mesmo que eu não seja mais tão próxima do pessoal, porque agora tem o namorado da Celina, a namorada da Larissa, e aí acaba ficando mais legal. Eu acho que é saber separar, né? Porque ao mesmo tempo que vocês sabem que eu saio com o grupo dos meninos, eles também sabem que eu saio com vocês. E eu acho que eles sabem diferenciar, né? Então nenhum deles tem nada contra nenhum de vocês. E já me falaram várias vezes que fariam várias coisas diferentes. Do mesmo jeito que eu faria várias coisas diferentes. Porque todo mundo era muito imaturo, né? Todo mundo consegue identificar isso, né? Então tinham várias opiniões divergentes ali. Mas como isso é um assunto que ficou no passado, o grupo dos meninos nem fala mais sobre. Às vezes a gente revive pra falar sobre a Rebeca, mas a briga em si a gente não revive. E acho que cada um ter seguido o seu lado fica mais de boa de estar ali junto dos dois grupos, pra evitar brigas, né? Bom, embora todo mundo tenha percebido o seu erro, eu acho que ainda existem muitas opiniões divergentes. E querendo ou não, né, brigaram, então não se dão muito bem. Muito obrigada por terem vindo. O relato de vocês vai ser muito importante. Que loucura ficar lembrando essas coisas. Não, eu tive que falar daquela esquisita. Não, é muito maldita, cara. Nossa, agora eu lembrei por que a gente chamava ela de bruxa. Por causa das mechas que ela tinha no cabelo. Mas o nariz de bruxa, sabe, pontudo, né? Era muito bizarro. Ai, Bernardo. Foi ele que disse, tá?
Meu Deus, lembra que tinha uma música que ela vivia dizendo que era sobre ela? Ela não parava de encher o saco porque tinha uma parte que falava do cabelo pintado dela. Qual era mesmo? Querendo ou não, eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas que aceitaram fazer isso aqui comigo hoje. E as que eu não tive coragem de chamar, só por esse motivo tudo isso já valeu a pena pra mim, sabe? Mesmo tudo ter dado errado, não dá pra pular a época que eu considerava todas aquelas pessoas minhas amigas. Porque por um tempo tudo foi verdade. Foi legal. Quem sabe no futuro acontece algo parecido de novo. Mas enquanto demora, acho que seria melhor eu arrumar um pouco essas tralhas. Tá, tudo bem. Acho que já deu.